Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Weslane, tá? E junto com o professor Irã, nós somos professores de matemática de vocês, né? Do sétimo ano. O professor Irã é professor de matemática do sétimo A e eu sou a professora de matemática do restante das turmas, tá? Na aula de matemática de hoje, nós vamos aprender sobre média aritmética e média aritmética ponderada, tá bom? Então vamos para nossa aula? Olha só, média aritmética, tá? Ela é representada pelo M e o A, minúsculo aqui, tá bom? Qual é a fórmula da média aritmética? É essa aqui, tá bom? Ó, MA é igual à soma de todos os valores, tá? Dividido pela quantidade de números que tem acima, tá bom? Como assim, professora? Vamos ver o exemplo que vocês vão entender melhor como que eu vou calcular uma média aritmética, tá bom? Então, olha só que no exemplo. Em 7 partidas de um campeonato de futebol, uma equipe marcou a seguinte quantidade de gols em cada partida: 3, 2, 4, 0, 1, 3 e 1. Qual foi a média de gols por partida dessa equipe durante o campeonato? Então, olha só, aqui a gente vai fazer a média aritmética, tá? Como que eu faço? Olha, é só olhar a fórmula. O MA é igual à soma de todos os valores. Então, quais são os valores? Esses aqui, ó. Esses aqui são os valores, não é isso? Então, eu vou somar cada um, tá? Então, ó, 1 mais 2 mais 4 mais 0 mais 1 mais 3 e mais 1. E vai ser assim que a gente vai colocar aqui, ó, tá? Em cima, na soma de todos os valores. Aí, depois, a gente tem que dividir, né, pela quantidade de números que tem acima. Então, a quantidade de números que tem acima. Quantos números que tem aqui em cima? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui vai ser 7, porque é a quantidade de números que tem em cima, né? Então, em cima eu vou somar todos os valores e embaixo eu vou colocar a quantidade de números que tem aqui em cima, que é 7 nesse caso, tá bom? Agora, somando 3 mais 2, mais 4, mais 0, mais 1, mais 3 e mais 2, vai dar 14, tá bom? E aí, eu vou repetir o número 7 aqui embaixo. Aí, eu vou fazer a divisão agora, né? 14 dividido por 7 é igual a 2. Então, a média de gols, né, foi o quê? 2 gols por partida, tá bom? A média aritmética é essa, pessoal, bem fácil, né? Vamos para mais um exemplo para a gente entender ainda mais sobre a média aritmética. Aí, aqui no exemplo 2, pessoal, fala o seguinte: em 5 dias de viagem, Alex gastou por dia com alimentação R$ 120, R$ 100, R$ 86, R$ 114 e R$ 97. De quanto foi o gasto médio por dia com alimentação nessa viagem? Então, a gente vai fazer, né, a média aritmética. Em média, quanto que a Alex gastou por dia, né? Sendo que, olha, ele gastou aqui, ó, 120, cada dia ele gastou esses valores aqui, mas a gente quer saber em média, quanto que foi por dia, né? Então, o que que a gente vai fazer? Somar todos esses valores aqui, né? Aqui no numerador, a gente soma todos os valores, tá? E embaixo, aqui no denominador, nós vamos colocar a quantidade de números que a gente somou aqui em cima. Quanto que foi a quantidade? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar o número 5 aqui, certo? Então, somando agora, ó, 120 mais 100, mais 86, mais 114, mais 97, vai dar 517. 517 dividido por 5 vai ser igual a R$ 103,40, tá? Então, o gasto médio com alimentação por dia, né, foi de R$ 103,40, tá bom? Agora, pessoal,
nós vamos entender como que a gente vai resolver a média aritmética ponderada, tá? Ela é um pouquinho diferente da média aritmética somente, a simples, tá bom? Então, vamos lá, ó. A média aritmética ponderada, ela é dita, né, ponderada quando os valores numéricos têm pesos, tá bom? Então, a diferença é essa, é quando a média aqui tem peso, tá? Lá na média aritmética simples, não tem peso, a gente só quer saber uma média mesmo, às vezes por dia, às vezes pode ser uma média de gastos, mas não tem peso, tá? Então, olha só, na média aritmética ponderada, nós vamos fazer o quê? Olha só, é a soma do produto de cada valor pelo seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. Lá atrás era pela quantidade. Aqui nós vamos somar os pesos aqui, tá? Então é um pouco diferente, fiquem bem atentos nisso aí. Então, pessoal, olha só, a soma do produto, ou seja, é a soma da multiplicação de cada valor, tá bom? É a soma da multiplicação de cada valor pelo seu peso, ou seja, eu vou multiplicar um valor vezes o peso e somar cada um deles. Vamos entender, olha só, aqui no exemplo vocês vão entender isso aqui. Vamos lá, ó. Exemplo, veja as notas bimestrais de Maurício na disciplina de ciências e seus respectivos pesos. Qual foi a média anual obtida por Maurício em ciências? Então, olha só, aqui tá falando de peso, então eu já sei que eu vou calcular a média aritmética ponderada, tá bom? Então, aqui no nosso quadrinho, tá aqui, ó, a média que ele teve em ciências em cada bimestre. Primeiro bimestre, ele teve uma nota de 7, né? E o peso era 1. Aqui no segundo bimestre, 7,5 e o peso era 2. Aqui no terceiro bimestre, 6 e o peso era 3. E aqui no quarto bimestre, ele teve uma nota de 5,5 e o peso era 4, tá? Então, vamos entender. Olha só, a média aritmética ponderada, aqui é o P, tá? Tá a letra A, mas é um P. Então, tá. A média aritmética ponderada, aqui no numerador, né? O que que a expressão aqui nos diz? O que que a fórmula nos diz? Que é a soma do produto de cada valor. Então, é a soma da multiplicação de cada valor, né? Como assim, professor? Ó, você vai multiplicar a nota pelo peso aqui do primeiro bimestre. Então, eu coloquei 1 vezes 7, né? A nota e o peso. 7 vezes 1 aqui, ó, coloquei, né? 1 vezes 7. Aí, o segundo bimestre, mais o segundo bimestre, né? Que qual foi o peso? 2 vezes 7,5, certo? Mais o terceiro bimestre, o que que é? Mais, qual foi o peso? 3 vezes 6, certo? E agora o quarto bimestre. Qual foi o peso? 4, né? Vezes 5,5, que foi a nota. Então, pessoal, notem que sempre vai ser assim, ó. Vai ser a multiplicação somado, ó, somado aqui com outra multiplicação, tá? Tá vendo, ó? É a soma das multiplicações que eu acabei de falar para vocês. É a soma das multiplicações. Quais a multiplicação? Do peso vezes a nota, aqui nesse caso, né? É o peso vezes a nota, mais o peso vezes a nota, mais o peso vezes a nota, certo? Então, tá. Entendido isso aí? Deixa eu apagar aqui pra gente poder ver melhor. Isso aqui eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, eu vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4. Porque aqui, gente, é a soma, não é a quantidade de números que tem em cima.
Na média aritmética é a soma, tá? Então, vou somar os pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Coloquei aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4, certo? Certo. Então, olha só. Agora, igual, o que nós precisamos fazer aqui? Vamos fazer a multiplicação primeiro e depois a gente soma, né? Então, ó, 1 vezes 7 é igual a 7, tá? Mais 2 vezes 7,5 é igual a 15. Mais 3 vezes 6 é igual a 18. E 4 vezes 5,5 é igual a 22. Certo? Aí agora vamos somar, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. Tá bom. Agora vamos somar, né? Continuar somando, ó. Somar aqui, ó. 7 mais 15 mais 18 mais 22 é igual a 62. Aí aqui eu só repito, né? 10. 62 dividido por 10 é igual a 6,2. Então, a média anual de Maurício foi 6,2. Tá bom, pessoal? Então, olha só. A aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Aprender a calcular a média aritmética ponderada. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Então é isso. Bom estudos para vocês. Tchau, tchau!